Nós queremos saudar os irmãos em nome de Jesus, amém? Somos gratos a Deus por mais uma noite, estarmos aqui reunidos juntos para louvarmos ao Senhor. Eu gostaria de ler junto com os irmãos o Salmo 33. Salmo 33, vamos ler apenas 4 versículos desse Salmo, onde o salmista nos convida a louvar o Criador. Salmo 33, diz assim a palavra do Senhor: exultem no Senhor, ó justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem ao Senhor com a harpa, louvem com cânticos de lira de 10 cordas. Cantem-lhe um cântico novo, toquem com harpa e júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor por mais um dia que o Senhor nos concede. Sabemos que é a Tua misericórdia sobre nós, é o Teu amor, a Tua fidelidade, a Tua bondade. Em meio às nossas imperfeições, instabilidades, o Senhor tem sido fiel. E nós Te louvamos nesta noite por isso. Te agradecemos por cada irmão que aqui chegou, por aqueles que estão nos acompanhando em seus lares, por essa transmissão. Que o Senhor possa estar nos abençoando, que a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia seja sobre nós, a Tua igreja, o Teu povo. Abençoa aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa os curar. Abençoa aqueles que não puderam ouvir devido às limitações que o Senhor conhece, sabe, possa estar abençoando. Abençoa-nos durante este período onde vamos estar aqui cultuando, louvando ao Senhor. Obrigado por tudo. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Vamos dar continuidade louvando ao Senhor e vamos convidar o Ministério de Louvor. Tá bom, meus irmãos, a graça e a paz a todos, em nome de Jesus, amém? Louvamos a Ele pela sua bondade para conosco, pela sua fidelidade, mesmo nós sendo infiéis. O nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus permanece fiel. Então vamos louvar a Deus, expressando de fato e de verdade o nosso louvor, a nossa gratidão a este Deus, tá bom? Derrame aos seus pés, sob a sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparável ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com todo que há em mim, com
Aleluia. Louvado seja Deus. Convidamos a todos a se colocarem de pé. Vamos cantá-lo novamente, mas de pé, expressando o nosso louvor a Deus. Louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Que mais? Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei. Que céus e terras passarão, mas o teu nome é eterno. Todos reconhecerão ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todos se confessarão, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei. Que céus e terras passarão, mas o teu nome é eterno. Todos reinos dobrarão ao ouvir teu nome, teu santo nome. Aleluia. Todos se confessarão, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todos se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Aleluia. Que toda honra, todo louvor, toda glória, toda adoração seja entregue ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis. Poder sentar-se, por favor. Antes de cantar mais um outro, eu gostaria de ler apenas 2 versículos do livro de Salmos, de número 117. Livro de Salmos, de número 117. Deus é louvado por amor da sua bondade e veracidade. Diz assim: amém ou misericórdia? Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Vou ler de novo, apenas 2 versículos para a nossa meditação. Louvai ao Senhor todas as nações. Louvai ao Senhor todas as nações. Louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor
é para sempre. Louvai ao Senhor. Que Deus aplique a sua porção linda nos nossos corações e em nossas vidas. Que seja um prazer, uma alegria, uma satisfação de poder estar na casa de Deus, de poder estar o adorando como nação, como povo escolhido do Senhor. E que toda a honra seja entregue a Ele, tá bom? Mais uma outra música, mais uma outra canção para o nosso Deus. Rei das Nações. Das nações que dissipa as trevas, luz pra ver. Luz dessa terra, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Aleluia. Nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso.
Amém? Louvado seja Deus. Que essa seja a nossa missão, meus irmãos, de louvar a Deus, de ser grato a Ele por tudo que Ele tem proporcionado para nós até então, pelo seu cuidado, pela sua proteção, pelo seu socorro que vem dos céus. Então, isso para nós é gratificante, porque sabemos que a meta de Satanás é matar, roubar e destruir. Mas Cristo veio para dar vida e vida eterna. Isso muito me alegra, porque Jesus, Ele não é o homem que promete e não cumpre. Às vezes Jesus promete e Ele faz, e Ele cumpre com o que prometeu. Então, se Jesus prometeu que iria e que vai voltar, eu vou preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, eu vou voltar outra vez. E a Bíblia diz que haverá um encontro, o encontro do noivo, que é Jesus Cristo, com a noiva do Senhor, que é a igreja do Senhor. Então, que possamos sairmos daqui fortalecidos e mais perto de Deus, mais e mais, porque Ele não desampara a mim, a você, a cada um de nós, porque Ele tem prometido: estou com você, Lucinha, estou com você, Jaqueline, até a consumação, até a consumação dos séculos, até que Ele volte para nos buscar. Quantos creem nisso? Diga amém. Amém. Eu vou louvar a Deus. A Sucena fica para depois, viu? Aquela com essa aqui: Jesus me transformou. Eu não fui perdido porque não tive tempo, porque quando eu me converti eu era uma criança. Tinha 10 anos de idade, e hoje eu estou com 51, estou aqui até hoje. Então não tive tempo de me perder, porque Jesus me chamou logo, e hoje sou grato a Ele por isto, de todo o meu coração. Então eu vou louvar a Deus com essa canção, e depois vou passar a palavra para o pastor Jean Carlos, tá certo? Para dar prosseguimento com a programação desta noite, com o recado de Deus. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvou-me, conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou.
foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou, minha vida todo ser quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu querer, o seu poder. Sim, Cristo Salvador me transformou. Quantos trouxeram seu cantor? Seu inário? Pronto, vamos fazer assim. É só 2 estrofes, tá bom? Eu gostaria de cantar novamente, ou cantá-lo novamente com vocês, com a igreja. Eu vi aqui o pastor Jean Carlos estava cantando. A menina não sabe, mas sabe, graças a Deus. Tá bom, eu gostaria que todos se colocassem de pé. A gente vai cantar 2 estrofes apenas, tá bom? E depois eu passo para o pastor Jean Carlos, tá certo? Vamos lá. Jesus me transformou. Aí você canta aí com toda a força e creia que Jesus lhe transformou, que você é uma nova criatura, que você é uma pessoa salva. Não é isso, Juan? Vamos lá. Eu perdido, salvo, pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer, ser sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvou-me, conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Aleluia! Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me última minha vida todo ser quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver. Vamos lá, igreja, o seu amor cantar, a mensagem transmitir. Tá lindo. Aos que perdidos são, venham todos já fruir a salvação. Aleluia. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Amém? Aleluia. Pastor Jean Carlos, com o recado de Deus.
Nós queremos saudar os irmãos em nome de Jesus mais uma vez, que a graça do Senhor possa ser conosco. E convido os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 6. Livro de Juízes, capítulo 6. Vamos ler alguns versículos desse texto, já bastante conhecido pelos irmãos. Conta a história de Gideão, um dos homens que Deus chamou para livrar o seu povo. Juízes capítulo 6. Amém? Leamos assim o que diz a palavra do Senhor no livro de Juízes capítulo 6, a partir do verso 10, que diz o seguinte: E disse: Eu, o Senhor, sou o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão. Mas vocês não deram ouvido às suas vozes. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do cavalo que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor está contigo, ó homem valente. E Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que está acontecendo tudo isso conosco? E onde estão as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram que o Senhor nos tirou do Egito. Porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: Vai, varão valoroso, nesta tua força, e livre Israel das mãos dos medianitas. Não é verdade que eu estou te enviando? Gideão respondeu: meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Mas o Senhor disse: Já que eu estou ao seu lado, você derrotará os medianitas como se fosse um só homem. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos mais uma vez te louvar, te agradecer pela tua bondade e misericórdia para conosco e podermos aqui aprender da tua palavra. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, fazendo-nos compreender a tua palavra através do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Então, como eu já falei, uma história já conhecida dos irmãos, conta a história de Gideão, um homem que Deus chamou para livrar o seu povo. Se os irmãos lerem a história anterior, o capítulo anterior, e der continuidade nos versos seguintes, do 15, onde nós paramos, vai ver que Gideão estava malhando trigo no lagar, como diz o texto que nós lemos, e ele estava fazendo isso para esconder, para tirar mantimento para sua família, pois como o texto que nós lemos diz aí, os israelitas estavam sendo ameaçados, amedrontados, estava sendo oprimido pelos medianitas. E Gideão olha para Israel e Gideão vê que o Senhor fala com ele. E olhe que quando o Senhor começa a falar com ele no verso 10, o Senhor já começa lhe dando uma afirmação. Quando o Senhor diz: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quantas vezes nós precisamos ouvir isso, ter essa convicção de que o Senhor é o nosso Deus e foi Ele que nos chamou, que foi Ele que nos tirou do lamaçal de pecado e nos trouxe para o reino da sua luz, como diz a Bíblia. Então olhe o contraste das palavras de Gideão, quando o anjo lhe diz: Eu sou o Senhor, eu vou escolher você para salvar Israel. Gideão diz, com muito desânimo, que é o menor da casa do seu pai, que é uma das famílias mais pobres daquela época, porque
ele não tinha a confiança, a credibilidade que Deus depositou nele. Então nós queremos colocar como tema dessa reflexão hoje uma questão de confiança, uma questão de fé. Gideão estava profundamente desanimado com tudo aquilo que o seu povo estava passando, com que ele estava vendo que Israel estava sofrendo. Tinha saído do Egito, mas continuavam escravos dos medianitas. E o Senhor olha para Gideão e diz: vai, varão valoroso, nesta tua força. Já pensou se todos nós tivéssemos a atitude de Gideão? Se todos nós tivéssemos a força que Gideão tem, que o Senhor viu nele, força essa que muitas vezes nós não vemos. Se nós olharmos para Davi, quando Davi foi escolhido rei, pela sua estatura, pelo seu tamanho, pela sua família, ele não seria o rei, porque a Bíblia diz que Deus vê o nosso coração, porém o homem só vê o exterior. E quando Jessé chamou seus filhos para que Samuel fizesse a escolha do rei, parece que Davi nem era filho de Jessé, porque Davi não foi incluído entre os seus irmãos para a escolha do rei. Porém, o Senhor que vê o coração, diz a Bíblia, e o texto lá que conta a história de Isaías, de Davi, que foi passando um por um, mas Samuel dizia: não é esse, porque Deus sabia o coração de Davi, Deus conhecia Davi. Gideão também estava trabalhando escondido para livrar o seu povo. Observe aí o nítido contraste da forma que o anjo se apresenta a Gideão e da forma que Gideão se pronuncia com o anjo. Enquanto o anjo sauda Gideão com a saudação: homem valoroso, homem valente, Gideão diz: Senhor, quem sou eu? Eu sou o menor da casa dos meus pais, eu sou o mais pobre dessa família. Ele não estava com a sua confiança no Deus de Israel, o Deus que fazia a promessa, que cumpre a promessa desde o início, desde o princípio da história, que vem livrando o seu povo. E quando o seu povo se desviava, Deus mais uma vez levantava alguém para restituir, para trazer de volta a sua intimidade com o seu povo. E desta feita ele escolheu Gideão, um rapaz valoroso que temia o Senhor, que realmente era de uma família humilde, mas que tinha uma confiança no Senhor, que precisava ser despertada. E quando o anjo vem justamente para isso, para mostrar que ele, através de Deus, poderia vencer os medianitas e livrar-se Israel dos medianitas. Hoje, nesta noite, talvez o Senhor queira te usar, está querendo fazer essa reviravolta na sua vida, tirar você de onde você está, para que você faça a mudança na sua terra, na sua casa, na sua comunidade, no seu lar. Essa escolha que Deus faz, muitas vezes entra em contradição com as nossas escolhas, porque, como eu já disse, nós olhamos para a aparência. Nós vemos o exterior, enquanto Deus vê o nosso interior. Então, ele estava acostumado, Gideão, ao sofrimento, a ver o seu povo sendo derrotado, humilhado, maltratado, com escassez de pão. Por isso que diz aí o texto que ele estava colhendo trigo para esconder, para que a sua família não viesse passar fome. Mas o Senhor viu o coração de Gideão, sabia que no seu coração havia uma esperança, sabia que no seu coração havia um temor ao Senhor, e que ele seria o escolhido para salvar, para livrar Israel daqueles inimigos, os medianitas. Então temos aqui um dos mistérios da obra de Deus, que para alcançar êxitos nos projetos, ele nos apresenta, não importa como nós vemos e como nós nos sentimos. O que importa para Deus
é como estamos diante de Deus, como está o nosso coração diante de Deus. Se nós formos olharmos muitas histórias na Bíblia, muitas pessoas se viam assim como Gideão. Lembra de Sara? Sara se via como uma idosa estéril, sem perspectiva de gerar filhos. Porém o Senhor lhe fez uma promessa, que ela seria mãe, mesmo sendo estéril, mesmo na velhice. E Sara creu e disse que ela tornou-se mãe. Podemos ver que Sara tornou-se mãe de uma grande multidão. Podemos nos lembrar também aqui de Moisés, que se enxergava como um gago, apenas capaz de cuidar de ovelhas. Mas Deus queria que ele fosse um homem para libertar o seu povo do Egito. E para isso Deus usou Moisés. Deus não olhou para a limitação de Moisés por ser gago, por não saber falar. Quando ele usou essa desculpa que não poderia livrar o povo porque não sabia falar, o Senhor disse: eu falo por você, eu irei contigo. Podemos ver Pedro também, um rude pescador acostumado ali na Galiléia, mas Cristo conseguiu notar nele uma rocha, um líder-chave para a formação da igreja, que tornou-se depois. Então, quando nós olhamos para as pessoas, nós geralmente só vemos os defeitos, nós geralmente não vemos qualidades. E quando geralmente nós olhamos mais com um olhar crítico. Mas Deus, quando olha e tem um propósito e tem um plano, Deus transforma o homem rude como Pedro num pescador de almas. Podemos também nos lembrar de Ananias, que considerava Saulo um homem empenhado em mover a violenta perseguição à igreja. Mas o Senhor já tinha preparado o coração de Saulo para pregar aos gentios. É um trabalho que Deus vai fazendo e que nós não entendemos e não percebemos e muitas vezes não damos créditos, mas Deus está agindo, está trabalhando. Apenas nós não olhamos com os olhos da fé, não temos os olhos da esperança, não cremos como Deus pode salvar e livrar-nos das tempestades e dos desafios que nos surgem. Então o Senhor já tinha escolhido a Saulo, porém Ananias fazia confronto com ele porque só via ele como um perseguidor. Muitas vezes nós estamos assim. Deus tem um propósito para nós, tem um propósito para o nosso irmão, tem um propósito para trabalhar na vida de alguém, mas nós estamos sem dar crédito. Olhe que o Senhor diz a Gideão: vai nesta tua força, homem valente. E olhe que Gideão estava escondido. Gideão tinha suas dúvidas, Moisés tinha suas dúvidas, mas Deus tinha os seus propósitos e Deus estava escolhendo porque sabia o homem que eles eram capazes de fazer aquilo que Deus estava querendo. E o anjo diz a Gideão: vai na tua força, ó homem valente, porque eu livrarei Israel dos medianitas por suas mãos. E não adiantou ele se desculpar, dizer que era o menor, que era o mais pobre, que era da família mais humilde, porque as dificuldades muitas vezes são contradições que quer nos tomar e nos derrubar. Mas os projetos de Deus não olham para as circunstâncias. Os planos de Deus ultrapassam os nossos limites e essas circunstâncias, as nossas limitações. O anjo disse a Gideão: vai nesta tua força. Ele não pediu que Gideão buscasse mais recursos, que lançasse mão dos seus bens, que deixasse sua incapacidade para trás, mas que colocasse a sua incapacidade nas mãos de Deus, para se tornar um servo útil na obra do Senhor. Talvez hoje nós estamos aqui pensando nessa inutilidade como servos, mas Deus tem um plano para nós.
Deus, quando nos chamou, nos deu uma missão. Quando Ele chamou esses homens de Deus, como Moisés, que já foi citado aqui, como Gideão, todos eles tinham uma missão. Como chamou Davi, deu uma missão. E Davi sabia que ele poderia passar pelo vale da sombra da morte, como está escrito lá no Salmo 23 e no versículo 4. Mas porém, o vale da morte não se tornou impossibilidade para que Davi vencesse as suas batalhas e vencesse os seus gigantes. Porque todos nós estamos sujeitos a caminhar pelos vales da sombra da morte. Perceba, porém, que o salmista reconhecia isso, que ele estava sujeito a passar pelo vale da sombra da morte, que essa esperança que ele tinha em Deus tão pouco poderia complicar ou dificultar a sua vida, mas a sua confiança era que Deus, mesmo no vale da sombra da morte, estaria com ele, como está conosco, como está com a sua igreja hoje. A firmeza da postura de Davi precisa ser a postura da igreja hoje, nos piores momentos ou nos momentos mais difíceis em que nós nos encontrarmos ou estivermos passando. A nossa firmeza tem de ser que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos chamou, que quando Ele nos chamou, nos comissionou, Ele nos comissionou para nos dar uma tarefa, e que essa tarefa nós seríamos vencedores. Quando Ele chama um dos seus profetas, todas as histórias da Bíblia você pode comparar e ver isso, que todos os homens que foram chamados por Deus enfrentaram lutas, enfrentaram dificuldades, passaram por provas, mas foi no meio da prova, justamente no meio da prova, no meio da luta, em que Deus o levantava, o exaltava e Deus era glorificado. Você já parou para refletir quantas vezes o Senhor tem dito na sua palavra: eu estou contigo? Todos esses textos que aparece essa palavra, eu serei contigo, eu estou contigo, tem algo em comum. Eles descrevem um momento de temor dos profetas, dos homens de Deus, de acontecimentos que passaram, mas que Deus, na sua soberania, dizia: eu estou com você, eu vou com você, eu serei com você. Podemos nos lembrar aqui de Jacó, por exemplo, quando estava com medo de voltar para sua casa, porque tinha medo de morrer por seu irmão Esaú. Podemos nos lembrar aqui que o Senhor disse a ele lá em Gênesis 31:3, disse: eu serei contigo. O Senhor o visitou e lhe disse: eu serei contigo. Mas Jacó estava receoso, tinha de enfrentar o seu irmão. Podemos ver outro exemplo, Moisés, mais uma vez, quando foi chamado para julgar e tirar o povo do Egito, teve de enfrentar Faraó, com toda a sua soberania, com toda a sua riqueza, com toda a sua potência, o seu exército, mas Deus queria usar Moisés. Ao ser chamado a voltar para o Egito, ele julgou que Faraó poderia matá-lo. Porém o Senhor lhe disse: eu estou contigo. Êxodo 3:12. Podemos nos lembrar também de Josué, quando se encontrava atemorizado ante a gigantesca missão de conduzir o povo rumo à terra prometida. Mas o que foi que Josué ouviu do Senhor? Todo mundo conhece, né? Josué 1:9. O Senhor lhe disse: ser forte e corajoso, não temas nem te espante, porque eu sou o teu Deus, eu sou contigo por onde andares. Então não importa a provação que você está passando, não importa a dificuldade que você está passando, não importa o deserto que você está caminhando,
O importante é você ter a certeza e a convicção de que Deus está contigo, de que Deus é conosco, de que Deus está conduzindo o nosso caminhar. A nossa trajetória está sendo guiada por Deus. E nessa trajetória há momentos difíceis, há momentos que precisamos vencer os desafios da vida. Às vezes é o desemprego, às vezes é o lado financeiro, econômico, que precisamos driblar para vencer. Então há muitos gigantes que você pode definir como obstáculos que estão à sua volta. Mas uma coisa nós não podemos esquecer, que o Senhor está conosco. Quando o anjo do Senhor chamou Gideão para libertar Israel da opressão medianita, ele se julgou incapaz de tão grande tarefa. Nós também podemos fazer, e muitas vezes nós agimos como Gideão. Achamos que não temos capacidade, que somos incapazes, que não temos forças suficientes, que não temos essa disposição para vencer as ciladas do inimigo. Mas se o nosso coração se voltar para o Senhor, com certeza o Senhor vai nos conduzir em triunfo, porque essa é a promessa do Senhor, é que os seus filhos serão vencedores, é que os seus filhos passarão por provas, por lutas, mas terá um final de vitória. E falando de Gideão, Juízes 6:16, ele ouve do Senhor quando o Senhor diz: eu estou contigo. Lembra do início do versículo 10, quando a gente leu que o Senhor disse a ele: eu sou o Senhor teu Deus. Essa é a afirmação de Deus para nós hoje também à noite. O jovem profeta Jeremias reconheceu sua inutilidade para transmitir a palavra de Deus ao povo, porque muitos estariam contra ele. Porém o Senhor garantiu: eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo. Jeremias 1:9. Então todos os filhos do Senhor, os profetas, os homens de Deus, as mulheres de Deus, o povo de Deus, quando Deus chama, Ele dá uma missão, Deus também dá uma promessa, uma garantia de que Ele está ao nosso lado, que Ele vencerá por nós, que Ele prevalecerá por nós, como Ele disse aí a Jeremias: eles lutarão contra você, porém não prevalecerão, porque eu lutarei por você. Até o nosso corajoso apóstolo Paulo, um dos homens que Deus usou tremendamente, teve receio quando foi levado à igreja de Corinto. Teve receio dos judeus de não o aceitarem, de o rejeitarem. Porém Deus, está escrito aí lá em Atos 18, verso 9, verso 10, quando Deus aparece em visão a Paulo e promete que seria com ele, que estaria com ele, que ele não tivesse medo, que as ameaças certamente viriam, que as perseguições certamente viriam, mas que ele com certeza sairia vitorioso, porque não poderia ser diferente. Ele foi um homem que viveu perseguindo a igreja, matando os cristãos, mas no momento que Deus converteu ele, mudou o seu coração, o seu pensamento, mudou as suas atitudes, mudou o seu modo de ser, o seu estilo, fez uma transformação total. E mesmo assim, Deus o usou. Os irmãos passaram a dar crédito depois que viram a mudança na vida de Paulo. E Paulo foi um dos maiores evangelistas, pregadores da palavra de Deus. Foi um dos homens que deu a sua vida em prol do evangelho. Ajudou os irmãos nas suas dificuldades. Não existe nesse momento mais oportuno
que esse que nós estamos passando por essa pandemia, para nós aproveitarmos e expressarmos a nossa fé, de nós dizermos ao nosso Deus o quanto dependemos dele e o quanto precisamos da sua força, do seu Espírito que habita em nós, para ser vencedor em meio a tantas dificuldades. Não é essa pandemia que pode parar a igreja do Senhor, não é as dificuldades do mundo atual, a instabilidade econômica, não são as enfermidades que podem parar a igreja do Senhor. Nós precisamos dizer, como Moisés disse lá em Êxodo 33 e no versículo 15: se a tua presença não vai comigo, não nos faça sair deste lugar. Então nós precisamos clamar pela presença do Senhor, precisamos depositar nossa confiança no Senhor. Muitas vezes nos sentimos só, nos sentimos desanimados, nos sentimos decepcionados com as lutas, com as dificuldades, mas aí precisamos crer que é em meio às dificuldades, às vezes é em meio às lutas e às tempestades da vida, que Deus quer nos moldar, que Deus está trabalhando no nosso coração, que Deus quer fazer a transformação, que Deus quer fazer um renovo em nossas vidas. E nós precisamos estar abertos para isso. Precisamos deixar que o Espírito Santo nos use a tal ponto de sermos verdadeira luz do mundo e sal da terra, como diz a palavra. Então que nós nessa noite, assim como Gideão se dispôs a confiar no Senhor e a enfrentar os seus inimigos, nós como igreja do Senhor, proclamadores do Evangelho do Senhor aqui na terra, possamos nos dispor, que mesmo que venha as dificuldades, que mesmo que venha os vales da sombra da morte, nós possamos crer, como diz o Salmo 91, que 1000 pode cair à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido, a igreja do Senhor não será atingida, amém? Porque o Senhor é conosco. Esta é a promessa de Deus para você que faz parte do corpo do Senhor, para você que é igreja, para você que talvez esteja passando por um deserto, para você que talvez esteja passando por uma luta, por uma dificuldade, nós não sabemos, Deus sabe, Deus conhece o seu coração e com certeza Deus está trabalhando para que você saia vitorioso, porque essa é a promessa do Senhor, que aqueles que confiam no Senhor jamais serão abalados, amém? Então que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê a capacidade de confiar na sua palavra e assim como Gideão nos dispor para derrotar os inimigos e sermos vencedores através de Cristo Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos nesta noite, porque a tua palavra nos garante essa vitória em Cristo Jesus. Não é pelos nossos méritos, não é pelas nossas forças, não é porque nós somos capazes, mas é porque nós dependemos de Ti e nos escondemos atrás da cruz e recorremos e corremos para Ti, que é do alto que vem o nosso socorro. Portanto, Senhor, ajuda-nos em nossas dificuldades, em nossas lutas, em nossos desafios, que nós possamos buscar o Senhor, confiar no Senhor e não olhar para as circunstâncias, para as grandes ondas, mas tão somente depender da Tua graça e da Tua misericórdia. Nos dê uma semana de vitória, uma semana de proteção, nos guarda debaixo da Tua graça, nos leve em paz para os nossos lares e que praga alguma possa chegar à nossa tenda, mas que a graça do Senhor e a misericórdia do Senhor se renove sobre nós a cada manhã, assim como tem sido, em nome de Jesus, amém.